A gente tem agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Roraima, a gente te contou e disse também que quando ele fosse falar nesse encontro com lideranças indígenas, traríamos aqui um pouquinho, promessa paga nesse momento. Nesse momento tão difícil que vocês passaram nos últimos 7 anos no Brasil. Eu penso que a sociedade brasileira, ela está tomando consciência de que os índios e os indígenas brasileiros não estão ocupando nenhum metro de terra de ninguém nesse país. Na verdade, quando dizem que os indígenas estão ocupando 14% do território nacional, eles deveriam lembrar que os índios tiveram 100% do território nacional. E, portanto, não são os indígenas que estão ocupando 14%, são os outros que estão ocupando 86% de uma terra que era 100% dos indígenas brasileiros. É sempre importante a gente dizer isso, porque muitas vezes os incautos, muitas vezes as pessoas que não querem enxergar, pensa que é verdade que os indígenas estão ocupando uma terra que era de alguém, antes dos indígenas chegar aqui. E a verdade tem que ser dita toda hora. Os indígenas não estão ocupando terra de ninguém. Eles estão apenas brigando para ficar com aquilo que era todo seu e que os invasores, desde 1500, vem tirando um pedaço de terra que pertencia a vocês. Essa é a primeira verdade que nós precisamos dizer todo dia. A segunda verdade é que há 500 anos nesse país, aqueles que invadiram o nosso país e depois disseram que descobriram o nosso país, depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. Essa é uma prova que eu vi aqui na pequena feira que eu acabei de visitar. Uma demonstração de que, na medida que vocês têm oportunidade, na medida que vocês têm garantido a terra e na medida que vocês têm garantido incentivo financeiro para vocês produzirem, possivelmente vocês produzirão igual ou melhor do que qualquer outra pessoa que tenta tirar o sustento da terra. E eu fiquei triste porque descobri aqui que vocês não têm ajuda do governo para financiar a produção de vocês. Eu fiquei muito triste. Então, Juvênia, nós precisamos, e companheira Sônia, nós precisamos voltar para Brasília, nós temos que conversar com o companheiro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, nós temos que conversar com o companheiro ministro Padilha, nós temos que conversar com o ministro Paulo Teixeira, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós precisamos conversar com as pessoas que trabalham, sabe, com o projeto de combate à fome, com o companheiro Wellington. Porque, veja, se nós temos dinheiro para financiar empresário, para financiar a agricultura familiar, para financiar os grandes proprietários de terra,
A pergunta que eu faço é o seguinte: por que não existe dinheiro para financiar os povos indígenas na sua produção? Eu acho que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, ou historicamente por parte do governo, ou historicamente por parte, sabe, de alguém. Porque não é possível que a gente, ao longo desse tempo, emprestou tanto dinheiro para a produção agrícola nesse país e que não tenha chegado dinheiro à produção agrícola indígena. Eu prometo a vocês que, regressando a Brasília, eu vou tratar disso com muito carinho. Eu vou tratar disso porque vocês sabem que nós estamos há pouco tempo no governo, estamos há menos de 3 meses no governo. Nós pegamos um país desmontado pelo governo anterior. Nós pegamos um país em que não se respeitava indígena, não se respeitava a agricultura familiar, não se respeitava sindicalista, não se respeitava mulher, não se respeitava negro, não se respeitava artista, ou seja, era um país em que o respeito tinha desaparecido de dentro do Palácio do Planalto, porque o presidente fazia questão de dizer que não gostava dos movimentos sociais. Então, quando eu regressar a Brasília, eu vou reunir a Sônia, vou reunir os companheiros ministros que estão ligados à área da produção, para que a gente possa definitivamente colocar vocês dentro de um programa de financiamento da produção agrícola, para que vocês possam melhorar e aumentar a capacidade das coisas que vocês produzem.